Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos analisar a ação judicial que está prevista aí dentro dos procedimentos especiais, a ação de oposição, tá certo? Ação judicial de oposição. Então, antes de eu tratar especificamente dos termos técnicos, conceito, legitimidade e o próprio procedimento, eu vou contar uma história para vocês entenderem a aplicabilidade desse instituto num caso prático, tá certo? Então, essa história, na verdade, ela está no primeiro quadro aí do PowerPoint. É uma ementa, né, de um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O que aconteceu? Um casal casado na comunhão universal de bens, o marido sócio de uma empresa, né? E aí ele resolveu se retirar dessa empresa, né? Foi feita uma alteração de um contrato social, ele se retirou da empresa, né? E ficou pendente a apuração de haveres com relação às cotas, né, dessa sociedade da qual ele fazia parte. E, ao que parece, não se chegou a um consenso, e aí ele entrou com uma ação judicial, né? No decorrer disso, ele teve um problema com a esposa, ele chegou até a agredir essa esposa, a esposa entrou com uma ação de divórcio em face dele, né? Ressaltando novamente que eles eram casados na comunhão universal de bens. Na sequência que a esposa entrou com a ação de divórcio, ele pegou e desistiu dessa ação de apuração de haveres para verificar qual que era a parte que lhe cabia na sociedade da qual ele fazia parte. Então, por que ele fez isso? De acordo com com a ementa, ele não queria, tudo indicava que ele não queria que a esposa recebesse também a parte que cabia a ela, porque eles eram casados na comunhão universal de bens, portanto, 50% dessas cotas pertenciam a ela. Muito bem. Ela, para tentar obstar a eventual extinção desta ação de apuração de haveres, ela entrou com uma ação de oposição, né? Oposição para que apurasse a parte dela especificamente. Então, apurasse os haveres, né, que o ex-marido, que o marido, né, tinha perante essa sociedade empresária, para que apurasse posteriormente os 50% cabíveis a ela, né? Então, por que ela se utilizou da oposição? A oposição significa o seguinte: olha, vocês estão litigando sobre um determinado bem ou direito, mas este bem ou direito não pertence a vocês, né? É um terceiro falando. No caso, a mulher propondo uma ação para falar para o marido e a empresa da qual esse marido fazia parte, porque ele tinha ingressado com uma ação judicial em face da empresa para apurar os haveres. Então, vejo que nessa ação inicial, né, figuravam como partes autor, o marido, e ré, a empresa da qual ele fazia parte, né, e ele se retirou. E aí vem a mulher, uma terceira, e move uma ação de oposição para falar o seguinte: oposição em face do marido e da empresa, para pleitear o seguinte: olha, tem um valor aí que não é nem do autor, meu marido, e nem da ré, empresa. Esse valor pertence a mim, porque eu sou casada com ele na comunhão universal de bens e, portanto, parte disso, ou seja, 50% das cotas do meu marido pertencem a mim.
Então, a oposição ela é utilizada para essa finalidade. Um terceiro move uma ação em face, né, de duas ou mais pessoas que estão litigando num outro processo, para dizer o seguinte: olha, o objeto total ou parcial deste processo do qual vocês litigam não pertencem a vocês, mas sim pertencem a mim. Então, basicamente, eu gostaria que vocês entendessem um pouquinho, né, dessa história, do ingresso dessa oposição, tá certo? Para então agora nós ingressarmos efetivamente na parte teórica desse instituto, tá certo? Então eu coloco aí para vocês um conceito doutrinário, tá certo? No segundo quadro aí da oposição, esse conceito ele é do Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Ele dispõe o seguinte, que a oposição ela é uma verdadeira ação, tá? Prestem bem atenção nisso, ela é uma verdadeira ação judicial. Então, Marcos Vinícius Rios Gonçalves, ele dispõe o seguinte, que a oposição é a ação em que um terceiro deduz uma pretensão que coincide com aquela posta em juízo entre o autor e o réu da demanda principal. Então, a oposição é a ação em que o terceiro deduz uma pretensão que coincide com aquela posta em juízo entre o autor e o réu da demanda principal. Notem que nesse nosso caso, nesse exemplo que eu passei para vocês, tá? Esse terceiro seria a esposa, que move uma ação, né, contra quem? Contra o marido dela e a empresa da qual ele fazia parte, né? Deduzindo uma pretensão que coincide com aquela posta em juízo. Qual que é a dedução da pretensão que coincide, nesse caso da mulher? Seriam as cotas, tá certo? Não coincide totalmente, mas sim parcialmente, porque parte das cotas pertenciam a ela, entenderam? E aí esse mesmo doutrinador, para complementar o conceito, ele dispõe o seguinte: a oposição consiste em uma nova ação. Por que consiste em uma nova ação? Veja, já tinha uma ação inicial, isso é um pressuposto importante para a propositura de uma oposição, deve existir já uma ação, né? No nosso caso, no exemplo que eu passei para vocês, seria a ação do marido, sócio da empresa, contra a empresa para apurar haveres, né, em razão dele ter se retirado dessa sociedade empresária. Então já existe uma ação. Então o Marcos Vinícius coloca: a oposição consiste em uma nova ação. Por quê? Se já existe essa ação, e geralmente a doutrina denomina essa ação como ação originária ou ação principal. E a oposição é considerada uma nova ação judicial, tá certo? Porque é uma verdadeira ação judicial que esse terceiro demanda em face das partes daquela ação originária, chamada ação principal. Então, só para vocês terem uma noção, quem que vai ficar no polo ativo da oposição? No polo ativo seria o terceiro, né? Esse terceiro que dispõe o seguinte: olha, o que vocês estão discutindo nesta ação inicial, nessa ação principal, nessa ação originária, esse bem, esse direito, parte ou totalmente não pertence a vocês, pertence a mim, terceiro. Então ele vai figurar como parte legítima, parte ativa, tá? E a parte passiva, o polo passivo dessa ação judicial, seriam as partes que compõem o processo originário, do processo principal. Então, no polo passivo ficariam autor e réu daquela ação inicial. Então, vou continuar aqui o complemento do Marcos Vinícius Rios Gonçalves. A oposição consiste em uma nova ação que o terceiro ajuiza em face das partes originárias do processo. Pressupõe que o terceiro formule pretensão sobre o mesmo objeto
já disputado entre as partes. Então, qual que seria o objeto que estava em disputa lá naquela ação inicial, no exemplo que eu passei para vocês? As cotas, né? As cotas pertencentes ao sócio, que é o marido da autora da oposição, tá certo? Então, como ela detém 50%, ela estava pleiteando a parte dela, ela tinha por pretensão pleitear a parte dela, tá? E o fundamento legal, muitos durante a aula me perguntam, né? Qual que é o fundamento legal, qual que é a base legal, né, de um determinado instituto? No caso da ação de oposição, tá, o fundamento legal está descrito lá no artigo 682 do Código de Processo Civil. Transcrevi aí para vocês. Ele dispõe o seguinte: quem pretender no todo ou em parte a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Então, esse terceiro, que é o autor da oposição, se ele pretende no todo em parte alguma coisa ou direito que está sendo discutido naquele processo originário chamado processo principal, tá? Ele vai mover uma ação contra aquelas partes, contra o autor e contra o réu lá daquele processo. Então, vai ser formado aqui na oposição um litisconsórcio passivo necessário. Tudo bem? Então, eu coloco aqui para vocês os pressupostos para a propositura de uma ação judicial. No próximo quadro aí, pressupostos para a propositura de uma ação judicial de oposição. Primeira coisa, deve existir já um processo em andamento. Mas não tem processo, então não se pode ingressar com oposição, tá certo? Então, nesse exemplo que eu passei para vocês, a esposa só ingressou com a oposição porque já tramitava uma ação judicial do marido dela contra a empresa para apurar os haveres dele em relação às cotas a ele pertencentes naquela sociedade empresária que ele se retirou. Então, ele queria apurar os haveres, qual que era a parte cabível a ele. E como 50% era dela, da esposa, tá? Ela entrou com a oposição para falar, opa, parte disso pertence a mim. Então, primeiro pré-requisito, primeiro pressuposto, tá? Deve haver um processo judicial em andamento, tá? Esse é o primeiro pressuposto. Eu coloco a seguinte observação aí no quadro para vocês. Se o processo se não existe processo, não tem oposição. E se existe um processo, mas esse processo já se finalizou com sentença transitada em julgado, tá? Esse terceiro, para pleitear o direito dele sobre a coisa ou o direito a ele pertencente, vai ter que mover uma ação judicial, tá? Comum, não seria a oposição, tá? Para reaver esse bem ou esse direito de quem ganhou a demanda naquela ação originária, na ação principal já transitada em julgado. E aí você pode perguntar, mas e a coisa julgado? Como que faz em relação a terceiras pessoas? Vai prejudicar terceiras pessoas? Não. O próprio 506 do artigo 506 lá do Código de Processo Civil, ele fala o seguinte, que a coisa julgada faz lei entre as partes, mas não prejudica terceiros, tudo bem? Então, basicamente o que dispõe o artigo 506 do Código de Processo Civil. Então, a oposição, ela deve ser proposta, tá? Desde que já tenha um processo em andamento e que esse processo, obviamente, não tenha sido proferido sentença e muito menos tenha ocorrido o trânsito em julgado dele, tá certo? E se houve o trânsito em julgado, nada vai impedir que esse terceiro pleiteie o direito dele, tá
tá certo? Baseado aí no 506, que dispõe, como eu falei para vocês em outras palavras, que a sentença faz lei entre as partes, mas não deve prejudicar terceiras pessoas, tá? Outro pressuposto, então, primeiro pressuposto, a existência de já a existência de um processo. O segundo pressuposto, tá? O terceiro, né, que vai ser o autor, chama opoente, tá certo? O autor da ação de oposição se chama opoente. Esse terceiro tem que afirmar ser titular de um direito ou de uma coisa que está sendo discutida lá naquele processo originário, naquele processo principal, e esse terceiro aqui na oposição, ele vem falando que esse direito, esse bem, quem é o titular, na sua totalidade ou de forma parcial, é ele terceiro, tá? Que seria o autor dessa ação de oposição, tá? Novamente, o autor nós chamamos de opoente, tá certo? E nesse caso, eu trouxe aqui, achei bem bacana um exemplo no livro do Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e o Daniel Mitidiero. Eles dizem o seguinte: por exemplo, se no primeiro processo, né, para entrar com oposição já deve existir um processo, né? Por isso que eles colocam primeiro processo. Se no primeiro processo se discute a posse de um determinado bem, então o objeto da discussão é a posse, seja numa ação possessória de reintegração de posse, manutenção na posse, melhor dizendo, né? Se só tem essa discussão nesse primeiro processo, tem como objeto a discussão a posse, tá? O terceiro, que se diz proprietário, não tem interesse em opor oposição, tá? Vindo com uma ação de oposição para alegar que ele é proprietário, tá? E tem como argumento que no primeiro processo se discute posse. Olha, se a ação se discute posse, esse terceiro não pode vir como argumento para falar o seguinte: para tudo, que parte ou na totalidade do direito dessa posse é minha porque eu sou proprietário. Isso não é um argumento, tá certo? Então, esse terceiro, ele tem que alegar a titularidade de um bem ou direito exatamente do que está sendo discutido lá naquele processo originário, no processo principal, tá? O opoente na oposição, ele tem que argumentar o seguinte: nesse processo que está sendo discutido aí, no processo originário, tá? Nem o autor, nem o réu desse processo tem direito disso, tá? Por quê? Porque o direito é totalmente meu ou parcialmente meu, tá certo? Então, esse é o segundo requisito. Novamente, classe. Primeiro requisito, a existência de um processo. Segundo requisito, o opoente alegar ser titular de um bem ou de um direito que está em discussão lá naquele primeiro processo. E como a oposição é uma verdadeira ação judicial, que o opoente propõe em face das partes lá daquele primeiro processo, como a oposição é uma verdadeira ação judicial, então deve haver o preenchimento das condições da ação, dos pressupostos processuais, né, comprovar a legitimidade, o interesse que nós acabamos de dizer, né, e os principais documentos indispensáveis à propositura da ação. Tudo bem? Então, basicamente, são esses os pressupostos para a propositura da ação de oposição. Tá? Agora, eu vou partir com vocês em relação ao procedimento. Tá certo? Notem que a oposição, dentro do atual Código de Processo Civil, desse Código de Processo Civil de 2015, ela foi alocada, tá, nos procedimentos especiais. Tá? Antes, lá no Código de 1973, a oposição estava dentro de intervenção de terceiros. Então, ela saiu de lá e veio para os procedimentos especiais, tá? Há uma certa crítica aí da doutrina, eu coloco isso para vocês,
tá? Que a oposição, ela só está lá nos procedimentos especiais porque tem 2 pontos, tá? Que diferem do procedimento comum. Lembrem que eu sempre falo para vocês, tá? Por que que um procedimento é especial? Porque ele não é totalmente igual ao procedimento comum. E se ele não é totalmente igual, geralmente o que muda, tá, é o início desse procedimento, tá? E para dizer que a oposição ela tem um procedimento especial, são por conta de 2 requisitos básicos, tá? O primeiro requisito é que, lembre, lá no procedimento comum, o réu ele é citado intimado de regra geral, ele é citado intimado para comparecer a uma audiência de tentativa de conciliação. E aí, não havendo acordo, né, conciliação ou mediação, não havendo alguma composição, aí que se abre o prazo para o réu apresentar a defesa no prazo de 15 dias. Aqui na oposição, não. O réu ele já é citado para os réus, né? Os réus na oposição, porque são as partes lá do processo originário, tanto o autor quanto o réu. Eles são citados para não comparecerem a uma audiência de tentativa de conciliação, mas sim para ofertarem contestação já no prazo de 15 dias. E outro detalhe é que, como tem sempre um litisconsórcio passivo necessário lá na oposição, né? Por quê? Porque quem que vão ser os réus na oposição, como eu já disse para vocês, são as partes do processo principal, desse processo originário, né? Então, essas partes, por óbvio, possuem advogados diferentes, de escritórios diferentes. Então, não aplica a regra geral do artigo 229, que dispõe que, havendo procuradores distintos com escritórios diferentes, o prazo para contestar seria em dobro. Aqui na oposição, não. Os réus são citados para ofertarem suas contestações num prazo comum, não é prazo em dobro, prazo comum de 15 dias, tá certo? E então, o procedimento da oposição, a gente só fala que ele é especial por esses 2 pontos específicos, tá certo? Novamente, primeiro ponto, não há designação de audiência de tentativa de conciliação. Os réus são citados para imediatamente apresentarem a contestação, as suas contestações, no prazo de 15 dias, e não se aplica, tá, o artigo 229, porque o prazo é comum a ambos os réus, um prazo comum para eles ofertarem as contestações no prazo de 15 dias, tudo bem? E aí, então, eu vou dando sequência. Óbvio, todo procedimento, todo processo se inicia com a petição inicial, e quando se fala em petição inicial, nós não podemos esquecer de aplicar sempre 2 artigos, regra geral, 2 artigos, 319 e 320 do CPC. E, em específico, a oposição, aí nós vamos analisar o artigo 683, tá certo? Então, lembre, tem que dar valor à causa, indicar as provas que eu pretendo produzir, matéria fática, matéria de direito, juntar os documentos indispensáveis à propositura da ação, que no caso é a minha comprovação de que eu sou titular de um bem ou de um direito que está sendo discutido lá naquele processo inicial, processo originário, também chamado de processo principal. Olha, o que está sendo discutido aí não é nem do autor, nem do réu dessa ação, é meu, ou totalmente ou parcialmente. Entenderam? Tá? Então, é isso basicamente que eu devo descrever na minha petição inicial e os documentos que eu devo juntar na minha petição inicial. Tá certo? Por óbvio, se houver necessidade de produção de prova oral, produção de prova pericial, não vai ter problema algum,
Porque após o decurso da contestação, qual é o rito que vai ser seguido? O procedimento comum. Dentro do procedimento comum, nós temos lá a fase instrutória, que pode ser produzida a prova pericial, produzida a prova testemunhal, depoimento pessoal das partes, então não tem problema nenhum, tá certo? Se eu tiver algum documento que comprove a minha titularidade desse direito ou desse bem, tá? E eu também tenho uma prova testemunhal para comprovar isso, eu junto o documento na petição inicial da oposição e em relação à produção da prova oral, posteriormente eu posso fazer durante o decorrer da instrução processual, pedindo para o juiz designar uma audiência de instrução para essa finalidade, tá certo? Detalhe, como eu já disse para vocês, a oposição, como pré-requisito, deve ter já a existência de um processo, né? Se tem a existência se já há um processo judicial do qual se discute um determinado objeto lá, um bem ou um direito, tá certo? A oposição, ela tem como objetivo dizer o seguinte, a pretensão do opoente, do autor da oposição: olha, esse bem, esse direito que está sendo discutido nesse processo originário não pertence nem ao autor, nem ao réu, pertence a mim, ou de forma total ou parcial. Se tem essa alegação, por naturalidade, há uma conexão entre essas duas ações, entre a oposição e essa ação inicial. Por haver essa conexão, tá? Na petição inicial, o opoente deve pedir para que a oposição seja distribuída por dependência ao processo originário. Distribuída, então, a oposição por dependência ao processo principal. Isso está descrito lá no parágrafo único, né, do artigo 685, parágrafo único do artigo 685. Muito bem, então, se tudo tiver em ordem, que nós chamamos tecnicamente em termos, estando em termos a petição inicial, o juiz recebe essa petição e manda citar os réus, tá, nas pessoas de seus advogados, para que os réus ofertem as contestações num prazo comum de 15 dias, ok? Ofertadas essas contestações, o que pode acontecer? A partir de agora vai ter um trâmite do procedimento comum normal. Pode haver julgamento antecipado da lide, pode haver eventual réplica, saneamento do processo, o processo pode ir para uma fase instrutória para se produzir prova pericial, prova oral, depois memoriais e aí culminando com a sentença, tá certo? E a sentença, eu coloco um quadro para vocês aí, que eu fiz, procurei deixar uma observação. A sentença, ela está descrita lá no artigo 686 do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte: cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, ou seja, da oposição, conhecerá em primeiro lugar. Ou seja, havendo oposição e essa ação originária, o juiz vai julgar as duas ações, tá, na mesma sentença, as duas ações na mesma sentença, só que ele vai analisar por primeiro a oposição, para verificar se esse terceiro tem razão no que ele está falando ou não. Porque se ele tiver razão, se ele falar, olha, esse bem que está sendo discutido, tá? Esse imóvel aí não pertence nem ao autor nem ao réu, pertence a mim, tá certo? Se o terceiro tiver razão, automaticamente, do outro lado, nem o autor nem o réu da ação originária terão direitos a esse imóvel, tá certo? Então, nós costumamos dizer o seguinte, que a oposição, ela tem a sua prejudicialidade em relação à ação originária.
A oposição tem prejudicialidade, ela é uma prejudicial em relação à ação originária, em relação à ação principal. O que significa isso? Prejudicialidade significa que o juiz deve analisar primeiro a ação de oposição, definir se esse terceiro tem ou não razão, e aí, por consequência, ele vai analisar esse processo originário para verificar se o réu, o autor ou o réu daquela ação originária tem ou não razão. Tá? Por ser uma prejudicial à oposição, se o autor, o opoente, tiver razão, por consequência, as partes, tá, lá da ação originária não terão razão. Então, julgando procedente, totalmente procedente, por exemplo, julgando totalmente procedente a oposição, automaticamente o que vai acontecer em relação à ação originária que o autor propôs em face lá do réu lá da ação originária? A ação vai ser julgada improcedente, porque ficou decidido que esse bem, esse direito pertence ao opoente e vice-versa. Se a oposição for julgada totalmente improcedente, é porque esse terceiro não tem razão no que ele está pleiteando, a sua pretensão foi afastada, e aí o juiz vai analisar a pretensão do autor em face do réu na ação originária. Tudo bem com relação a essa situação? Tá? Então, basicamente, era isso, classe, que eu gostaria de passar para vocês, tá? O conceito de oposição, os requisitos para a propositura dessa ação judicial, tá? E o procedimento culminando com o proferimento da sentença, que seria uma sentença que aprecia as duas ações, tanto a ação de oposição quanto a ação originária, tá certo? Espero que gostem dessa minha exposição. Fico à disposição para vocês aí no Moodle ou no WhatsApp para eventuais esclarecimentos, para eu tirar dúvidas, tá certo? Um abraço a todos, até mais, pessoal.